Pastor Pedro vai trazer a mensagem de hoje. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, amém? Vou colocar sobre os nossos pés. Abrir a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44 ao 48. O tema da mensagem é: o poder vem de Deus. Você pode repetir comigo? O poder vem de Deus. Mais uma vez, o poder vem de Deus. Fala para quem está do teu lado assim: o poder vem de Deus. Essa é a mensagem do Senhor que vai falar conosco. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44. Enquanto você procura, como Gabriel disse, a igreja, ao decorrer dos anos, perdeu o costume de jejuar. Os profetas jejuaram, os apóstolos jejuaram, Jesus jejuou. A igreja primitiva jejuou. Então nós estamos resgatando esses valores do jejum. Lá no quadro, lá atrás, tem algumas orientações para quem quiser participar conosco desse primeiro jejum, dessa retomada pós-pandemia, para que venhamos buscar o poder de Deus. Vai começar na quinta-feira, ao meio-dia, e vai encerrar aqui no culto de quinta-feira, às 20 horas. Venha provar o poder de Deus. Venha entender por que é necessário o cristão jejuar. Venha entender por que Jesus jejuava. Então, na próxima quinta-feira, o primeiro jejum, de meio-dia às 20 horas. Toda a igreja está convocada a entrar nesse propósito. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44. Quem encontrou, diga amém. Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. O tema, vou repetir mais uma vez: o poder vem de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Repita comigo: o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. A palavra do Senhor. Fecha os teus olhos. Vamos orar para que o Senhor venha falar ao nosso coração, porque se nós entramos aqui nesta noite para adorar o Senhor, Ele também tem o desejo de falar conosco. Pai, nós nos entregamos a Ti, nos rendemos ao Senhor, nos entregamos ao Espírito Santo do Senhor, para que, pelo poder da Tua palavra, o Espírito Santo do Senhor venha ministrar sobre a igreja. Fale conosco, nos abençoe com a Tua palavra, e que o Teu nome seja engrandecido mais uma vez nesta casa, pois esta casa não é senão a casa do Senhor. Assim oramos e agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fala com o irmão que está ao teu lado assim: o Senhor vai falar contigo nesta noite. Pode se assentar e seja abençoado pela palavra de Deus. No texto em que nós lemos, no versículo 44, começa desta forma: Pedro falava essas coisas. Que coisas são essas? Que coisas que o apóstolo Pedro começou a falar, em que aconteceu algo extraordinário, algo em que nós entendemos que acontece no meio de toda a igreja que declara que Jesus Cristo é o Senhor.
Você declara isso? Levanta a mão e diga comigo. Amém. Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja. Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Jesus Cristo é o Senhor da tua família. Portanto, neste lugar, há espaço, há lugar para o Espírito Santo de Deus agir. Aleluia! A Bíblia declara que Pedro falava essas coisas, mas antes dele começar a falar, no capítulo de número 10, Pedro orava, Pedro jejuava, Pedro estava buscando o contato com Deus. E ele diz que quando ele orava, ele teve uma visão. Se você quiser acompanhar comigo no capítulo 10 de Atos, um capítulo anterior a esse que nós lemos, no versículo de número 11, ele diz: então eu vi o céu aberto e desceu um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, de répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, a Pedro. E a voz dizia: Pedro, levanta-te, mata e come. E Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. E pela terceira vez, logo aquele objeto se recolheu e voltou para o céu. A Bíblia declara que Pedro estava recebendo da parte do Espírito Santo de Deus uma visão. Pedro, ele falava em línguas, ele tinha autoridade do Espírito, ele tinha dons espirituais. Um dom espiritual, presta atenção no que eu vou falar, dom espiritual é um poder sobrenatural dado por Deus às pessoas que colocaram a sua fé em Jesus Cristo, que entregaram a sua vida para Jesus Cristo, foram batizadas e hoje estão na igreja. Pedro era um desses, como você também. Você pode levantar a tua mão? Olha, o Espírito Santo está aqui nesta noite para reacender a chama dele no teu coração. Ele está à procura dos verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores, verdadeiros homens, mulheres, jovens que querem declarar coisas lá de cima, lá do alto. Agora, Pedro começa a falar de coisas que o Espírito Santo estava mostrando a ele. A primeira coisa que o Senhor estava falando a Pedro, no versículo 34 deste capítulo 10, é a seguinte: Deus não faz acepção de pessoas. Cutuca quem está do teu lado assim e fala assim: olha, você é especial para Deus. Você é importante para Deus. Olha o que a palavra declara sobre a tua vida, que você vale mais do que toda a riqueza deste mundo. Olha o que a palavra declara sobre esta palavra, de que Jesus morreu na cruz por tua causa. Levanta a mão e diga comigo assim: olha, glória a Deus. O Filho de Deus se entregou por nós. O Filho de Deus se entregou por você. E Pedro declara a primeira mensagem, o primeiro recado do Espírito Santo de Deus para a igreja atual de hoje. O Espírito sabe o que você precisa. O Espírito Santo sabe o que você está vivendo. O Espírito Santo sabe se a sua vida espiritual está agradando a Deus ou não. O Espírito Santo sabe se você jejuou nos últimos dias. O Espírito Santo sabe se você leu a palavra nos últimos dias. O Espírito Santo sabe se você está morrendo espiritualmente nos últimos dias. Mas a palavra diz que Ele é o Senhor da igreja que professa Jesus Cristo. Então, se nós estamos morrendo dentro da igreja, o poder vem de Deus para te levantar nesta noite.
Olha aqui para mim, deixa eu profetizar mais uma vez. O poder vem de Deus, não é de mim, não é do diácono Jean, não é de quem está ao teu lado. O poder vem de Deus, que levanta a igreja, que incendeia a igreja e que dá dons à igreja. Aleluia! Irmãos, Pedro declara que Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus não faz acepção de ninguém que está aqui nesta noite. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de 1 Coríntios, no versículo 26, ele declara que Deus não chamou os poderosos deste mundo. Deus não chamou aqueles que têm riquezas deste mundo para pregar a palavra dele. Deus não chamou aqueles que são conhecidos, aqueles que acham que têm a sabedoria humana maior do que a sabedoria de Deus. Deus não chamou esses. Deus chamou os humildes, Deus chamou os pobres, Deus chamou aqueles que não são as coisas loucas deste mundo, para que o Espírito Santo habitasse nele e fizesse a obra dele. Então levante a tua mão, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Você é importante para Deus, porque um dia você entregou sua vida a Ele, o Espírito Santo está trabalhando no teu coração. Deixa eu profetizar, o Espírito Santo está dentro de você, o Espírito Santo habita dentro de você, o Espírito Santo, Ele incendeia o teu coração, Ele chora com você, Ele se alegra com você, Ele vai te levar para o céu, Ele vai clarear aquilo que está dentro da palavra, Ele vai abrir os teus olhos espirituais. E vai fazer algo poderoso, que é te dar dons espirituais. Aleluia! Pode abaixar a tua mão. Aleluia! A segunda mensagem do Senhor nesta noite, que Pedro, quando falava e a igreja ouvia, é que qualquer nação, ouça o que eu vou dizer, qualquer nação que teme e faz o que é justo e aceitável ao Senhor, isso agrada a Deus. Estamos vivendo dias difíceis. E você sabe quem é bem, quem é o mal. Como cristãos temos que nos posicionar. Ficar do lado da palavra de Deus. Daquele que defende a palavra de Deus. Daquele que está na direção da palavra de Deus. Porque a nação que teme e faz o que é justo e aceitável a Deus, Deus é com ele. Deus é com ele. E nós fazemos parte de uma nação que queremos profetizar o nome do Senhor, queremos declarar o nome do Senhor, que não seja impedido falar de que Jesus é o Senhor desta nação. O Espírito Santo falando através de Pedro, aqueles que estavam vindo, ele traz a terceira mensagem, o terceiro recado no versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, para que seja anunciado o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, porque este é o Senhor de todos. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. O seu Senhor é Jesus Cristo. Aleluia. Levanta a mão, estou profetizando algo que Deus está mandando dizer. Jesus Cristo é o seu Senhor. Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja. Aleluia. Quando eu falo isso, irmãos, os céus se abalam. O inferno estremece. Porque o nome de Jesus tem poder. Sacode quem está ao teu lado e fala assim, ó, Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Jesus Cristo é o Senhor dos teus passos. Ele é o Senhor da tua família. Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, anunciava essas coisas. E o quarto recado disso, e a quarta mensagem que Pedro entregava àqueles que ouviam, que foram cheios do Espírito, que receberam os dons do Espírito Santo, é esta, que vocês conhecem a palavra. Olha aqui para mim. Vocês conhecem a palavra de Deus. Deixa eu falar mais uma vez. Vocês conhecem a palavra de Deus. Vocês sabem que só existe um caminho para entrar no céu. Vocês sabem que são pecadores, que só há uma forma de entrar no céu, através do sacrifício de Jesus, que se entregou por nós, lá na cruz do Calvário. Vocês sabem que tem que produzir frutos. Vocês sabem que tem que ler a Bíblia, que tem que orar, que tem que abençoar quem vocês amam, que tem que orar para quem persegue vocês. Vocês conhecem a palavra?
Você sabe que o inimigo da nossa alma é o diabo. E ele é o pai da mentira, que ele veio para roubar, matar e destruir. Você sabe que o nome de vocês, agora eu quero que você levante a mão. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia! Ei! Oh, glória! Oh, glória! Aproveita e fala para o teu irmão, você vai ser meu vizinho lá no céu, abençoado. Você vai ser mais bonito do que é hoje. Vai ser mais cheiroso do que é hoje. Vai ser mais rico do que é hoje. Mais cheio da graça de Deus do que é hoje. Aleluia. Pedro declara, a segunda mensagem, o segundo recado, vocês conhecem a palavra de Deus. Palavra que foi pregada em toda a região da Judeia. Palavra que foi pregada em toda a região da Galileia. Depois veio João Batista para abrir o caminho. Ele pregava o arrependimento. Mas virá um que vai pregar com poder e com fogo do Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Eu não vou deixar passar não, joga tua mão para o diga assim, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E Pedro falava ainda o quinto recado no versículo 38. Ficam sabendo vocês de uma coisa, que o Deus Pai ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, lá no dia do batismo, onde uma voz dizia, este é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desceu sobre Jesus o Espírito Santo. A partir daquele dia, Jesus que havia deixado a glória, o poder, a majestade lá, como homem, ele recebe do Pai novamente os dons do Espírito Santo de Deus. Ele recebe do Pai novamente o poder do Espírito Santo de Deus. E a palavra diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. E porque Deus era com ele. Levanta a mão, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Assim como o Espírito Santo era com Jesus, o Espírito Santo também é com você, sabe? Ô glória, fala assim, ô glória. O dia que eu fui batizado com o dom de línguas, foi uma experiência maravilhosa para mim. Eu estava tocando teclado na igreja, só sabia tocar com as notas da minha frente. E aí eu senti um negócio muito gostoso. Comecei a chorar. O meu peito parecia que iria pular para fora. Era um gozo, um prazer, uma alegria muito grande, que eu sabia que o Espírito Santo de Deus estava me visitando naquele momento. E aí eu comecei assim, olha, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o vaso estava sendo desembocado. Eu comecei a falar, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. De repente eu estava falando em línguas, estava adorando em línguas estranhas. Irmãos, uma sensação indescritível. O apóstolo Paulo, se estivesse pregando, ele ia dizer assim, não existem palavras para descrever, inefável. A experiência que você precisa ter com o Espírito Santo de Deus, ela é para hoje, ela é para agora. Não é para amanhã, não foi para ontem. Olha aqui para mim. Espírito Santo está te sondando nesta noite. É hora de você dizer para Ele, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E para que você receba o Espírito Santo de Deus, é necessário que alguém ministre sobre a tua vida. E você só recebe o Espírito Santo de Deus se a pessoa tiver o Espírito Santo de Deus. Note bem que Deus ungiu a Jesus para curar, para fazer o bem, para tirar a opressão do diabo. É para isso que o Senhor nos dá dons, para pregar o Evangelho, para curar,
para o inimigo sair da tua vida, sair da vida dos outros, para a tua casa ser casa de Deus, casa de oração, casa de unção, casa onde Deus habita. A sua casa é lugar onde o Senhor habita. Levanta a tua mão e diga assim: glória a Deus. Sua casa não é lugar de demônio, sua casa não é lugar do diabo, sua casa não é lugar das coisas do mundo, sua casa é lugar de Deus. Deus quer habitar na tua casa. Não falo do templo, falo da tua casa física, porque o templo já é dele. Oh glória! Oh, decanta, aramassi, decanta nédias. Aleluia. O sexto recado, a sexta mensagem de Pedro, é que ele diz assim: olha, essas coisas que eu estou falando para vocês, eu sou testemunho. Eu vi, eu participei, porque eu sou testemunho de tudo o que Jesus fez nessa terra. Até andar sobre as águas, eu andei. A minha sombra curou enfermos. Eu posso imaginar Pedro falando isso. Eu estava preso em uma cadeia, com 4 portões, guilhões, correntes, me prendiam. O Senhor enviou o anjo e me tirou daquela prisão. Aleluia. Como se automaticamente abrisse as portas, como se abre no shopping. Naquela época, as correntes, taf, as cadeias se abriram automaticamente. Pedro passou e o nome do Senhor foi glorificado, porque a igreja orava e o Espírito Santo agia na igreja. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou testemunho de tudo que Ele fez para os judeus. Eu sou testemunho de tudo que aquilo que também eles fizeram com Ele. Eles tiraram a vida dele, crucificaram no madeiro, penduraram numa cruz. Mas eu também sou testemunho. Ele entra então no versículo 40, na 7ª mensagem, que diz: a esse que eu vi pendurado no madeiro, crucificado, Deus o ressuscitou no 3º dia. Aleluia! E concedeu que fosse manifesto a todos os povos, inclusive a mim. Porque Pedro foi disparado lá para a sepultura para ver o Senhor. Aleluia! E o 8º recado que Pedro dá é o seguinte: Jesus ressuscitou. Pedro foi encontrar com eles. Eles estavam reunidos em um lugar. Jesus passou pelas paredes e comeu com eles. Comeu e bebeu com Pedro. Pedro pôde não só testemunhar, mas também compartilhar comida e bebida com ele, porque ele havia ressurgido no meio dos mortos. Aleluia! Olha aqui para mim. Seus dias estão contados. Se Jesus não voltar, vamos morrer todos que estão aqui nesta igreja. Mas tem uma coisa: Ele é o Deus de vivos e Deus de mortos. Aqueles que estiverem com Ele, Ele vai ressuscitar no último dia e nós veremos a Ele face a face. Eu vou te encontrar lá. Eu vou encontrar com a minha família lá, vou encontrar com todos aqueles que entregaram a vida a Jesus Cristo, porque da mesma forma que Ele ressuscitou e tem um corpo glorificado, nós também teremos um corpo glorificado, porque vamos ressuscitar com Ele. Aleluia, levanta a mão e diga assim: glória a Deus. A morte será vencida. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua corrente? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua força? Foste vencida pelo poder de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Oh, glória. Irmãos, eu não quero morrer hoje, não. Não quero morrer amanhã também, não. O meu desejo é que Jesus volte, toque a trombeta, os meus ouvidos ouçam. Tanaram, tanaram. Ó, e nós, ó. Encontrar com o Senhor nas nuvens. Vou encontrar com os meus familiares que já partiram. Ô, glória! Vou encontrar com você lá, cutuca seu irmão. Ô, glória! Cutuca teu irmão e fala assim: ô, glória!
Você não vai ficar para trás, não. Mas nós não queremos morrer. Você acha que Jesus chorou por quê? Ninguém quer morrer. Mas quando nós entendemos que a palavra vai se cumprir também em nossa vida, nós continuamos falando de Jesus Cristo. No versículo 42, Pedro traz o penúltimo recado à igreja. Ele diz: e este que Deus ressuscitou dentre os mortos, nos mandou pregar ao povo. Esse que Deus ressuscitou lá no meio da sepultura, Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem é constituído por Deus, juiz de vivos e juiz de mortos. Jesus Cristo. E Ele diz: olha, se vocês estão achando que Jesus está dormindo, olha aqui para minha mão, Ele não está dormindo. Se vocês estão achando que Ele está parado, Ele não está parado. Se você está achando que Ele está simplesmente assentado no trono, Ele não só está assentado no trono, Ele está trabalhando em toda a igreja que professa o nome dEle. Ele está trabalhando, inclusive, hoje no seu coração. Aleluia. Aleluia. Ele traz o último recado. Ele diz, versículo 43... dele, de Jesus Cristo, todos os profetas deram testemunho. De Jesus Cristo, de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar uma referência a Ele. Aleluia! Não é coincidência, é providência divina, que o unigênito Filho de Deus fosse declarando bem antes, desde Gênesis até Apocalipse. Nenhum nomear, do qual todos sejam salvos, a não ser Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome, nome em que foi dado toda a autoridade, nome em que os demônios se submetem, nome este que é declarado por mim como o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, chamado Filho de Deus, legítimo, Jesus Cristo, Senhor de todos nós. Pedro declara que foi por meio deste nome que todo aquele que nele crer receberá a remissão dos pecados. Você que é pecador, você que quer receber remissão dos pecados, ou seja, o seu pecado é retirado de você, Jesus ocupa o seu lugar de pecador, porque Ele já rasgou a célula da dívida do pecado, lá na cruz do Calvário. E Ele te toma de novo, porque você já era dele antes de pecar. Pecou, agora Ele precisa te comprar de novo. Ele precisa te possuir de novo. Ele precisa te ter de novo. E agora o sangue dele te lava e te purifica, te redime e te atrai novamente a Ele. Oh, glória! Então você tem livre acesso a Ele. Pode colocar sobre seus pés. Pedro declara que quando ele falava essas coisas, aleluia, glória a Deus, quando ele falava essas coisas, aqueles que estavam ouvindo receberam o Espírito Santo. Então, se você entrou aqui, não deixou a palavra entrar de um lado e sair do outro, mas deixou ela ir para o teu coração, Deus tem uma promessa para você nesta noite. Existem pessoas que estão no nosso meio, que têm um chamado de pregador, que têm um chamado de levita, que têm um chamado de diácono. E o Espírito Santo de Deus, aleluia, está chorando por você nesta noite. Mas ele não abre mão. Não abre mão. Você que já provou a morte já te cercou, tentou te levar, tentou acabar com os seus planos. Jesus entrou nesse negócio para te dar um grande livramento. Jesus entrou nesse negócio para colocar uma palavra dizendo: ainda não é o seu fim.
Ribalabassi de Cantanébias. A Bíblia declara que Pedro achava que só aqueles que foram circuncidados, foram cortados prepúcio da pele, do órgão genital do homem, que era salvo. Mas o Senhor mostra a Pedro fica admirado, porque ele achava que a salvação era só para os judeus. Mas a salvação então começou a entrar na vida dos gentios. Gentil é aquele que não é judeu, no caso nós. O Espírito Santo começou a entrar na vida daqueles que não são judeus. E Pedro ficou maravilhado, porque foi derramado o dom do Espírito Santo de Deus sobre nós, que não somos merecedores. E Pedro começou a ouvir línguas estranhas. Ribalaia, assim, decanta ramana súbia, essas coisas, sabe? Que eu consigo falar na carne. Mas Pedro percebeu que ele estava falando em espírito, porque um espírito testifica com o outro, sabe? O Espírito de Deus testifica com o meu espírito, com o seu espírito, que nesta igreja só tem um espírito, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Pedro percebeu isto. Então ele pergunta, porventura alguém pode recusar a água, o batismo, assim como nós, depois que recebeu o Espírito Santo? E a resposta ele já tinha, de certo que não. Aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus uma vez na vida, ele não tem prazer mais nas coisas do mundo. Olha aqui para mim. O prazer dele está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não murcham. Aleluia! Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele pode até participar das coisas do mundo, mas lá não é o lugar dele. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus reconhece que a palavra é poderosa em nós para realizar em Cristo aquilo que lhe apraz. E eles perceberam, tem virtude na palavra desse homem. Vamos convidar para ele ficar conosco. E Pedro ficou ali mais uns dias, fazendo a mesma coisa que Jesus fazia. Aleluia. Eu quero convidar o Ministério do Louvor que vem aqui à frente.